Shalom. Quando o Espírito Santo age em nossas vidas, um processo natural que começa a acontecer quando nós permitimos, porque podemos bloquear isso, é o processo de santificação. É quando o Espírito começa a trabalhar em nós e nos fazer caminhar numa vida mais limpa diante de Deus. Quando nós olhamos em Isaías capítulo 6, a gente vê uma experiência espetacular do profeta. E ele tem uma visão do trono de Deus, da glória de Deus, ele fica atemorizado, porque ele pensa assim: eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor, e o Senhor é santo. Como eu posso ver a santidade de Deus e continuar vivo? Então houve temor no seu coração quando ele vê a glória de Deus. E então, o texto bíblico diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, nessa experiência espetacular de Isaías, que vê o trono, a glória de Deus, os serafins que estão declarando santo, santo, santo é o Senhor, em que ele também pensa que ele vai ser consumido e destruído porque ele tinha pecado, ele usa a expressão: os meus lábios são lábios impuros, e eu vi o Senhor que é santo. Então o Senhor vem, tira a brasa do altar e toca os lábios de Isaías. Isso nos remete para a antiguidade, no Velho Testamento, na época do próprio Isaías, em que no templo havia ali um altar do sacrifício. E Deus havia dado uma ordem que aquele fogo não podia se apagar jamais. Então o fogo permanecia aceso, porque dia e noite as pessoas podiam ir sacrificar ao Senhor, oferecer culto a Deus. Então, ele se refere a isso, porque cada vez que uma pessoa ia ao templo e oferecia um sacrifício, ela o fazia por causa dos próprios pecados. Aquele animal sacrificado representava Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando a pessoa levava aquele animal e sacrificava aquele animal e o seu sangue era derramado, então o seu pecado era perdoado. Então, é desse altar que está falando o texto, quando ele diz que uma brasa desse altar, onde os sacrifícios pelos pecados eram oferecidos, ela é tirada, tocado os seus lábios, e então a sua iniquidade é tirada. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós começamos a andar com Deus, o processo de santificação começa a acontecer, em que Deus começa a tocar naquelas áreas de pecado da nossa vida, e Deus não faz isso para acusar. Deus não faz isso para que a gente fique envergonhado. Pelo contrário, Deus nos quer resgatar. Por isso ele toca nos pecados para nos trazer purificação, para nos trazer limpeza, para que a gente possa andar na presença dele com um coração limpo, para que a gente possa frutificar, para que a nossa vida na presença dele se torne um instrumento para abençoar outras pessoas. E também a ideia de fogo, ela é interessante porque o fogo, você põe fogo, ele se alastra. E quando nós temos essa presença de Deus agindo em nós constantemente, aquilo que nós recebemos de Deus começa a tocar outras pessoas. Você abençoa outros, você atrai pessoas para Jesus e a sua vida se torna bênção nas mãos de Deus sobre a terra.